Boa noite, meninas! Essa semana nós vamos falar sobre a influência dos agrotóxicos na nossa alimentação e a nossa saúde e também a nossa produção hormonal. Os agrotóxicos, eles são produtos químicos que alteram a fauna e a flora do local onde ele está sendo usado, com o objetivo de impedir que doenças, ervas daninhas, insetos ataquem aquela plantação. Então, o objetivo dele é proteger aquela planta, fazer mudanças para que ela se torne mais forte e mais resistente a essas alterações. O grande problema é que foi feito muitos estudos recentes mostrando o grande crescimento do uso do agrotóxico no Brasil. Mostrou que o crescimento foi mais ou menos 300% nos últimos anos. Então, algo que era para proteger e ajudar uma planta, provavelmente já está gerando alterações na nossa saúde pela quantidade excessiva. E o grande problema é que esse uso constante de agrotóxico vai gerando uma dependência, porque o uso excessivo naquela planta vai deixando o solo mais pobre em nutrientes, então aquela planta já vai crescer um pouco mais fragilizada, necessitando ainda mais de agrotóxico para sua plantação. Então essa dependência e esse grande crescimento do uso do agrotóxico é o que vai trazendo malefícios para a nossa saúde. E como esses agrotóxicos agem no nosso corpo? Eu vou mostrar aqui para vocês uma fotinho. Os agrotóxicos a gente chama ele de disruptores hormonais. Os disruptores hormonais, eles são substâncias, normalmente toxinas, como os agrotóxicos, que eles têm a base molecular muito parecida com os nossos hormônios. Vou colocar aqui uma fotinho para vocês verem. Então, o que acontece? Esse uso constante, né, essa grande quantidade de agrotóxico, acaba entrando essas toxinas no nosso corpo e elas se ligam aos nossos receptores hormonais. Então, impede a ação desses hormônios e neurotransmissores no nosso corpo. Então, dali para frente, você vai acabar gerando patologias, sintomas, como cansaço, fadiga, alteração de memória. Muitos estudos correlacionaram o uso constante de agrotóxicos à infertilidade, tanto feminina quanto masculina. E uma das coisas mais sérias, né, é que já temos estudos que comprovam que essa exposição constante aos agrotóxicos faz com que o nosso corpo fique mais suscetível a alterações celulares, o que poderia desenvolver um câncer, por exemplo. Eu vou até mostrar para vocês, eu vou colocar uma fotinho aqui da comparação das verduras e frutas, quais que tinham maior índice de contaminação por agrotóxico. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui embaixo, ó, o pimentão, quase 92% da plantação ela tem essa contaminação por agrotóxicos. Morango, 63%, tá aqui embaixo a fotinho. O alface, por exemplo, é 54%. Então, é uma grande quantidade de alimentos que nós consumimos, ele vai ter o agrotóxico que pode gerar alguma alteração no nosso organismo, como alterações hormonais, aumento de risco ali do câncer, principalmente alterações de memória, já temos estudos que correlacionam. Então, nós vamos ter que pensar em alternativas para aos poucos nós irmos diminuindo essa quantidade excessiva de agrotóxico, começando pela nossa casa e aos poucos provavelmente nós vamos conseguir uma melhora muito grande na alimentação de um todo, com menos agrotóxicos. Ingerir os orgânicos é uma opção super legal. Eu vou colocar para vocês umas opções aqui de empresas que eu conheço, que fazem a distribuição. Então, os orgânicos são alimentos que vão ter todas as vitaminas e minerais das frutas, dos vegetais, porém sem essa quantidade excessiva de agrotóxico. E também eu vou ensinar para vocês como nós podemos fazer a lavagem desses alimentos para diminuir a concentração de agrotóxicos, bactérias, para que vocês possam consumir um alimento com mais nutrientes e sem esses aditivos químicos. Então vem comigo, meninas, que nós vamos aprender agora como fazer a lavagem das verduras e frutas para diminuir a quantidade de agrotóxico e também de germes e bactérias. Uma dica super legal é com o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é um pozinho branco, muito usado na culinária, mas que ele tem um efeito muito legal nessa parte de higienização. Foi feito um estudo comparando a lavagem dos alimentos apenas com água, com bicarbonato de sódio e com a água sanitária, que é muito usada até em algumas regiões. O bicarbonato de sódio ele conseguiu eliminar mais de 80% de germes, bactérias e até dos agrotóxicos.
Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar um vidro, tá? O vidro, eu peguei um maiorzinho. O que você vai lavar, né? Eu vou fazer a demonstração para vocês com a couve. Essa ela não tem agrotóxico, é ali da minha horta, mas é só para poder demonstrar para vocês. Mas isso vocês podem fazer com pimentões, maçã, morango, com alface, todas as verduras, as frutas e vegetais que você vai consumir e que aí você saiba que ele não é orgânico, então que ele pode ter essa contaminação com os agrotóxicos. Como que a gente vai fazer? Você vai colocar mais ou menos assim 1 litro d'água, que tem um pouquinho mais, mas eu vou botar aqui para vocês verem. Tá? Vai 1 litro d'água. A quantidade do bicarbonato é mais ou menos 10 gramas para cada litro de água, tá? Eu vou colocar aqui daí um pouquinho também. Aqui eu vou colocar. Então, mais ou menos 10 gramas ali para 1 litro. Aí você só diluir, né? O bicarbonato ele dilui bem rapidinho na água. Você só mexe e dilui. Aí você vai colocar ali as folhinhas que você já passou um pouco na água para tirar a terrinha, as coisinhas mais visíveis. E você vai deixar de molho aqui na aguinha com o bicarbonato. Deixa de mais ou menos de 15 a 30 minutos. Né? Folhas, como são mais delicadinhas, você pode deixar 15 minutinhos. Frutas como morango, também é uma fruta mais delicada, esses 15, 20 minutos. Agora maçã, berinjela, frutas que têm verduras que têm assim, a casca mais grossa, deixa mais ou menos 30 minutos. Depois é só você enxaguar e já está pronto para o consumo. Pode secar e às vezes guardar. Então isso é uma técnica fácil, né? É muito comum encontrar o bicarbonato em mercados, lojinhas de produtos naturais e que você pode, de uma maneira simples, proteger a sua saúde, a saúde da sua família de mais uma toxina. Então é algo que a gente consegue melhorar muito a alimentação por ter mais nutrientes e ainda sem algo que iria prejudicar.